Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Terça-feira, dia 3 de janeiro de 2023. Estamos ao vivo, começando a partir de agora mais um Rede Verdade pela programação da sua TV Arapuã. Muito obrigado sempre pelo carinho da sua audiência. Você que escolhe acompanhar a TV Arapuã o dia inteiro para ficar bem informado. E agora chegou o momento da gente debater um pouco sobre política. Desde o dia 1º de janeiro que o Brasil aí já amanheceu com o novo governo, o governo Lula, o governo do PT. E aqui na Paraíba, o partido é presidido por ele, que está aqui comigo, Jackson Macedo, presidente do PT paraibano. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Feliz Ano Novo, feliz 2023. Feliz Ano Novo, Luiz. É um prazer voltar aqui mais uma vez ao programa. Estou à disposição. Bom, aí você já volta tendo participado e vivenciado da experiência do domingo, do dia 1º de janeiro, com a posse do presidente Lula. Você esteve lá, já? Você foi para Brasília, ficou ali no meio do povo, como é que foi isso aí? Olha, Luiz, eu estive em Brasília, cheguei ontem de viagem, aproveitei para fazer alguns contatos, algumas articulações, participei da posse dentro do Palácio do Planalto, fui convidado pelo cerimonial da presidência e estive lá naquele momento que, para mim, é um dos momentos mais importantes da minha vida política, né, de ter presenciado, né, ter sido testemunho ocular daquele momento. Eu estava ali no palácio, ao lado da rampa, vi Lula subir a rampa com aquelas pessoas, né, escolhidas, aqueles cidadãos brasileiros que foram escolhidos para subir a rampa com ele, e realmente é um momento de muita emoção, muita emoção. Todas as pessoas que estavam, Luiz, conosco lá, eu até conversava hoje de manhã isso, de dirigentes partidários, deputados, né, artistas, tinha muitos artistas da Globo, o pessoal da música, né, eu vi Zélia Duca, eu vi Tereza Cristina, eu vi Martinho da Vila, todo mundo muito emocionado, e realmente é um momento de muita alegria para a gente, também de muita emoção, né, todo aquele cerimonial que é montado, principalmente naquele momento da subida da rampa para receber a faixa presidencial. Inclusive, a gente tem a imagem, você até cedeu algumas imagens do seu arquivo pessoal, você que estava lá e acompanhou e registrou alguns momentos emocionantes, né, Cacau? Peço desculpa pela qualidade da imagem. Não, mas essas são as imagens oficiais da televisão mesmo, mas tem as que Jackson Macedo, vamos lá, vamos colocar no ar aí. Essas são as suas imagens já, você ficou ali, isso aonde? Embaixo da rampa do Palácio do Planalto? Embaixo da rampa, porque todos os convidados tinham acesso ao Palácio do Planalto e no momento da chegada do presidente, né, na subida da rampa, todo mundo foi ali para baixo da rampa, perto ali do espelho d'água, e foi o momento que eu consegui fazer essa imagem, né, na hora do hino nacional ali, antes de entrar definitivamente no Palácio do Planalto. O presidente Lula conseguiu acenar, conseguiu falar com vocês? Sim, acenou, ele tem um momento que ele vem até a gente, acena, e depois que ele vai ao parlatório, né, que ele recebe a faixa aí, entra no palácio, vai ao parlatório para fazer o pronunciamento da nação, e lá quando ele sai do parlatório, ele para, acena para as pessoas que estavam ali embaixo, repito, artistas, deputados, líderes partidários, todos ali na parte de baixo. Eu encontrei com o Damião Feliciano, deputado da Paraíba, estava lá com a gente, o Wilson Santiago estava também com a gente, então foi um momento realmente de muita emoção aí nesse Essas momento. São imagens de Jackson Macedo, que esteve domingo na posse e acompanhou aí de perto esse momento histórico no Brasil. Ô, Jackson, na cabeça, você está no PT desde 1996. O que passa na cabeça de vocês ao longo desse tempo de ter visto essa trajetória toda de Lula, que há 4 anos estava preso, né? E aí sobe a rampa como presidente eleito democraticamente pelo Brasil? Luiz, eu participei ativamente da campanha de 2002, foi um momento extremamente emocionante para a gente, de o PT definitivamente ter chegado ao poder, ter chegado ao governo federal, mas não foi emocionante como foi dessa vez. Todo esse processo que nós vivemos, né, aí passava um filme na cabeça, né, desde a ação do Mensalão, da ação penal 470, a criminalização do PT, dos movimentos sociais, passando pela Lava Jato, né, todo aquele processo que nós vivemos. Aqui em João Pessoa, de modo muito especial, por exemplo, a gente tinha a prefeitura de João Pessoa, perdemos o comando da prefeitura justamente por causa de um momento, né, que o PT vivia naquele momento. Muita gente dizia, eu recebi ligações, Luiz, naquele período, de dirigentes, de figuras públicas, dizendo, olha, o PT acabou. Eu vou sair porque o PT acabou, o PT vai acabar. Na época da Lava Jato, ali no olho do furacão da Lava Jato. E quem decidiu ficar no PT, quem decidiu insistir, né, continuar na luta, continuar nas ruas, denunciando o que o PT estava sofrendo naquele momento, o resultado é esse, né? E para a gente, né, quando a gente
assiste um momento como esse, vê a subida de Lula com a faixa presidencial naquela rampa, aí a gente não consegue aguentar. Eu sou um cara muito duro, né? Estou muito acostumado com a política. Você chorou, você emocionou? Chorei lá? em vários momentos. Na subida da rampa, quando o Lula recebe aquela faixa e é colocada a faixa nele, a gente não consegue aguentar a emoção. Porque a gente lembra, né? Porque todo aquele período que nós passamos, da prisão do presidente Lula, né? Eu, por exemplo, na época da prisão do presidente Lula, vocês lembram, nós fizemos uma atividade na frente da Justiça Federal, aqui, terminou no quebra-quebra na Justiça Federal. Eu fui chamado para depor na Polícia Federal, né? Fui depor também na Polícia Civil, tem todo aquele processo que nós vivemos e o resultado final é esse, né? Eu acho que Lula é um cara, é muito parecido com a história de Pelé, né? É uma coisa que nasce uma vez na vida, né? Nelson Mandela sai da prisão, ganha o governo da África do Sul, Lula da mesma forma, né? Sai da prisão, ganha o governo e agora quer reconstruir a unidade do nosso país. Eu acho que para a gente é realmente um momento muito importante. É importante, Luiz, porque a gente volta ao governo federal, mas é importante também porque a democracia brasileira demonstra muita rigidez e muita robustez, maturidade nesse momento, apesar de ser uma jovem democracia, mas tentaram a todo tempo um golpe militar no Brasil e não conseguiram, porque a democracia realmente tem uma raiz muito bem fincada aqui no nosso país. E você lembra de uma coisa interessante? Em algum momento dessa história, da trajetória do PT, os próprios petistas tiveram vergonha de ostentar a sua filiação ao Partido dos Trabalhadores, né? Muita gente teve extremamente vergonha e fugia e se escondia disso. Não só fugia e escondia, mas nós perdemos filiações. Na época, figuras importantes do PT, da saída, por exemplo, de Luciano Cartacho do PT naquele período, sim, que foi um período difícil. E saiu dizendo que não queria ser misturado com vários companheiros importantes, dirigentes, deixaram o PT porque não acreditavam que o PT conseguia sair daquela situação, né? Vários companheiros decidiram, olha, eu não vou mais por aqui, eu vou por aqui. E nós não, nós insistimos, ficamos, né? Apanhamos, mas o resultado final é essa cena que vocês estão vendo, a subida de Lula na rampa do Palácio do Planalto. E aí, Jacques, como você menciona, inclusive, essa trajetória do Lula e faz a menção ao Nelson Mandela, no retorno de um governo depois de uma trajetória dessa, tem ali uma disposição para transformar de fato, né, e reconstruir, sobretudo, as relações internas do país. O PT, nesse momento, voltando para o terceiro mandato de Lula, olha para essa oportunidade com que olhos? O que é que, no geral, o partido quer, na sua opinião, o partido deseja, na sua opinião, com esse terceiro mandato de Lula? Enfim, corrigir erros do passado, superar, enfim, pedir perdão à nação ou, de fato, enfim, superar todas as suas capacidades para dizer que tudo que sofreu foi injustiça. Qual é a grande motivação do PT voltando ao poder? Não, eu acho que o debate não é mais um debate do que o PT sofreu. Agora a responsabilidade é de governo. É unir o país e, mais do que nunca, reconstruir o país. A situação que nós recebemos do governo é uma situação deplorável. Os relatórios em que eu tive acesso, por exemplo, da equipe de transição, a situação na educação, de modo muito especial, e na saúde, é realmente muito preocupante. Então, nós temos pouco tempo para fazer o maior governo da história que o PT fez nesse país. Já fomos governo com Lula 2 vezes, com Dilma uma vez, um começo de governo, mas agora nós temos apenas 4 anos para reconstruir o país e reunificar o país. É fundamental que a gente diga isso, porque tem muita gente que votou no outro candidato que, por exemplo, continua na frente dos quartéis, né? Flertando com golpe, dialogando, né, com golpe militar. Então, nós precisamos construir políticas públicas que incluam as pessoas. Cada vez que Lula fazia um pronunciamento, Luiz, lá no domingo, tanto no parlatório como lá no Congresso Nacional, quando ele fala, né, da questão da pobreza, que as pessoas estão na fila do osso, que as pessoas não têm o que comer, ele se emociona. Então, você percebe que tem muita vontade de Lula, né, para que a gente possa, mais uma vez, como foi em 2003, fazer com que cada brasileiro, veja bem, cada cidadão brasileiro tenha direito de tomar café, de almoçar e de jantar. Se a gente conseguir isso em 4 anos, eu acho que Lula cumpriu mais uma vez a grande missão da vida dele. Tá. Vamos por partes com base nos episódios, a partir da própria discurso, da própria fala do presidente Lula. Num do seu discurso aí no Congresso, aí na Câmara, ele falou que não quer revanche, mas que aqueles que foram responsáveis por eventuais crimes que paguem, né, dentro do primado da lei.
E aí a informação de que o pessoal já entrou com o pedido de prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Você é a favor ou contra, Jackson, já aí uma prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e um debate sobre apuração daquilo que eventualmente ele pode ser responsabilizado? Não, todas as responsabilidades têm que ser apuradas, não só de Bolsonaro, mas de todos aqueles que estavam no entorno de Bolsonaro. Logicamente que eu sou totalmente favorável à apuração. Que todos esses casos, todas essas questões sejam levadas para a justiça e a justiça apure. Se a consequência, qual é a punição que porventura isso venha acontecer lá na frente, aí é uma decisão da justiça. Mas nós não podemos, de forma alguma, passar panos quentes numa situação, por exemplo, em que mais de 600 mil pessoas morreram por uma pandemia. Logicamente que muita gente iria morrer por essa pandemia, mas o governo poderia ter evitado a grande maioria dessas mortes, né, se tivesse já desde o início apostado na vacina. E o governo não fez isso. Então, essa responsabilidade precisa ser apurada sim. Você acha um contrassenso defender o amor, a paz, a reconciliação e ainda ter esse olhar, até vou usar a expressão do Guilherme Boulos quando fez a publicação, de anistia jamais, para ir para cima mesmo e tudo em relação a Bolsonaro? Não, eu defendo a apuração. Eu não estou falando aqui em prisão, defendendo a antecipação de pena de ninguém, até porque eu não posso fazer a mesma coisa que fizeram com o meu partido. Agora, que a apuração precisa existir, logicamente a responsabilização precisa existir de modo muito especial na questão relacionada à pandemia, porque foi realmente um processo muito difícil e traumático para o nosso país. Tá. Bom, passo seguinte, já a composição de governo, e aí tem duas correntes. Uma que fala que o governo ficou muito PT, né? Muita indicação de ministérios ou de ministros do PT. A começar pelo Fernando Haddad na Fazenda. E a outra corrente diz assim, ao contrário, tem muita indicação de partidos do Centrão, que inclusive nem estiveram na luta junto com... E votaram em Bolsonaro. E votaram em Bolsonaro, né? E aí, para falar de União Brasil, PSD, enfim, os partidos que estão compondo aí o governo Lula. Qual é a sua leitura aí? Você gosta mais da ala que diz que tem muito PT e está certo, ou que tem muito Centrão e está errado? Não, eu acho que o PT tem menos de 1/3 da representação dos ministérios, e está correto ser assim. Eu tenho dito desde o começo que esse governo é um governo de menos PT e mais coalizão. Nós tivemos uma coalizão de partidos no primeiro turno, essa coalizão amplia-se no segundo turno e agora Lula ampliou mais ainda na composição do governo. E não vai ser fácil você montar essa coalizão. A gente sabe da necessidade que o governo tem de ter uma base robusta no Congresso Nacional para conseguir governar. Por exemplo, a articulação política vai ter muito trabalho. A União Brasil está com 3 ministérios no governo e dizendo que é independente ao governo. Então, isso passa por uma articulação política fina que precisa ser feita. Aí você pergunta, você é a favor que a União Brasil participe do governo Lula? Lógico que eu sou a favor, desde que eles venham para ajudar na construção do nosso projeto de país. Repito, nós precisamos ter uma base robusta no Congresso Nacional, dialogar com o centro da política, porque só com o PT a gente não governa e só com a esquerda a gente não governa. Por isso que eu acho que está correto sim o PT ter lá 10, 11 ministérios no máximo e ter um espaço maior para os partidos que ajudaram a eleger e também aqueles partidos que agora vão ajudar a governar. Bom, aí nesse sentido eu trago aqui para Paraíba, você já tem sinalizações e informações sobre a composição do governo nos outros níveis de escalão do governo? Já se começa a anunciar nomes para ocupar os órgãos federais nos estados e aqui na Paraíba? Que agenda, que prazo você tem para isso? Olha, a gente começou a startar isso dentro do partido, conversando com as forças políticas, as lideranças políticas. Também eu estou conversando com os partidos aliados, né? Já conversei, tive uma conversa boa com o veneziano, ficamos de conversar mais. Conversei com o Damião agora em Brasília também, né? Eu acho que é importante ter uma conversa com os partidos da esquerda aqui da Paraíba, né? O governo tinha sinalizado que era importante esperar a formação do Ministério do primeiro escalão. A partir de agora, segundo, terceiro escalão e órgãos federais nos estados começam sim a serem montados dentro dessa composição de coalizão que sustenta o governo. Repito. Não vai ficar tudo na mão do PT. Diferente do que foi em 2003, eu participei do processo de 2003, do primeiro governo Lula. O PT, Luiz Torres, ocupou na Paraíba mais de 90% dos cargos federais aqui na Paraíba. Não vai ser assim? Não vai ser assim. E nós temos que ter consciência que nós vamos ter que ampliar a participação, né, de deputados, de partidos que estão, nesse momento, né, na sustentação política do nosso governo. Outros que já disseram que não. Olha,
por exemplo, Efraim é do União Brasil, mas disse, eu sou de oposição. Então não mais de uma vez ele já disse isso. Hugo Mota disse, olha, eu não quero relação com o governo, eu vou ficar ali independente do governo. Mas alguns outros deputados sinalizam que querem ajudar o governo Lula a governar. Eu acho que nós temos que dialogar, sim, com esse segmento da política mais localizado ali no centro do Congresso Nacional. Na realidade da Paraíba, da bancada aí de senadores e de deputados federais, você consegue, então, dizer que alguns partidos como republicanos, alguns deputados vão estar com Lula e outros não. Por exemplo, o Hugo Mota dizendo que quer independência, mas o Wilson Santiago estava aí na posse sinalizando que ficaria integralmente com Lula. Então, haverá quebra aqui na Paraíba também dessa posição. Porque, infelizmente, você não tem uma lógica de partido, né? Muitas vezes você tem que ir para o varejo, né? Tem que conversar independente com cada deputado, com cada parlamentar. Você não consegue fechar um bloco. Você já tem esse mapa na Paraíba dos 12 deputados e dos 3 senadores? Eu acho que sim, já dá para ter mais ou menos uma clareza, pelo menos nesse início de governo. Logicamente, com o decorrer do governo, as coisas podem ir modificando. Alguns podem se aproximar, por exemplo, a família Ribeiro, o progressista na Paraíba, é uma incógnita ainda, a gente não sabe. Mas a senadora Daniela Ribeiro fez críticas ontem ao ex-presidente Jair Bolsonaro, no frente a frente, e chegou a dizer que o partido dela, com 3 ministérios no governo Lula, que ela vai estar assim na base de Lula, vai inclusive fazer essa ponte entre os ministérios e o governo João Azevedo. Eu acho importante a posição da senadora. Lá no Senado, nós não temos maioria no Senado, né? Você sabe que o Bolsonaro elegeu a maioria dos senadores agora na eleição. Ter Daniela com a gente lá no Senado é muito importante para o enfrentamento que nós vamos ter naquela casa. Então, é importante a gente começar a entender um pouco esse mapa político da Paraíba para a partir daí a gente começar a montar a estratégia do governo. Agora, veja bem, Luiz, isso não tem nada a ver com aliança eleitoral, composição eleitoral para 24, 26, aí são coisas diferentes. O que eu falo nesse momento é a necessidade que todo governo tem de ter uma base que o sustente no Congresso Nacional, porque você sabe que no Brasil o parlamento é muito forte na garantia da governabilidade de qualquer presidente. Tá. Eu quero lhe perguntar sobre o PT aqui no governo João Azevedo, já no governo Lula, mas antes disso, vou deixar para o próximo bloco, mas antes disso para dizer o seguinte, a gente fez uma leitura aqui, estava esperando a indicação de um paraibano, né, ou paraibana, para primeiro escalão aí no governo Lula. Acabou que saiu o nome de uma paraibana para a presidência do Banco do Brasil, mas se fala que ela não tem aí, não teria sido uma indicação propriamente da terra, né, da Paraíba. Vocês ficaram frustrados do ponto de vista de PT de Paraíba, de indicação de um paraibano para esse primeiro escalão do governo Lula? Não, porque para a gente isso não é critério. A gente sabia que era muito difícil ter um paraibano ministro do governo Lula. Por exemplo, se Ricardo tivesse sido eleito senador, eu tenho quase certeza que ele poderia ser aproveitado, como o Wellington foi, como outros eleitos foram aproveitados, né, de outros partidos, inclusive. Mas eu acho que isso não é critério, para a gente isso não é fundamental. Eu conversava lá no Palácio do Planalto com o presidente do PT de Minas. Ninguém do PT de Minas está no primeiro escalão, por exemplo. E Minas é um estado importante, em todos os governos teve ministro petista, nos governos de Lula e no governo de Dilma. Aliás, se diz que para ganhar a presidência tem que ganhar em Minas. Tem que ganhar em Minas. Lula ganhou lá nos 2 turnos, apertado, mas ganhou. Então eu acho que isso não é critério. Agora, nós vamos ter sim companheiros da Paraíba participando do governo, tanto em cargos, pode ser que em nível nacional, em cargos regionais, como também aqui nos órgãos federais do Estado. Ricardo seria uma carta garantida? Você botaria, dizer assim, olha, Ricardo com certeza pode apostar que está dentro ou não dá para você falar isso? Olha, pelo que eu conversei lá em cima, Ricardo é um nome, sim, que deve ser aproveitado no governo. Agora, aonde, quando, aí a gente não sabe. Mas, com quem eu converso, de ministro, a deputados federais, a gente da direção nacional do PT, todos afirmam que Ricardo, pela importância que teve, né, pela importância que tem, a experiência política e administrativa que tem, com certeza deve ser aproveitado no governo. Jackson, vou deixar para você responder no próximo bloco, mas eu quero saber qual é a perspectiva agora da relação do PT nesse novo cenário com o governo João Azevedo. Vocês estão nacionalmente juntos, inclusive com o governador João Azevedo, fazendo grandes perspectivas da relação em função da quantidade de ministérios, de ex-governadores que estão como ministros. Você responde daqui a pouquinho, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial, 1 minutinho só, e volta aqui no Rede Verdade.